Olá, tudo bem? Hoje eu vim trazer para você uma dica incrível, tanto para você que é pai, mãe, cuidador ou professor. O método Kid Code ele também trabalha informalmente tanto dentro de sala de aula como na nossa casa. E hoje eu vou falar para vocês de uma coisa que atrapalha e muito a nossa educação quando a gente vai fazer uma abordagem com nossos filhos, nossas crianças. E isso se chama julgamento. Quando nós colocamos o nosso julgamento na nossa fala, de imediato a reação da criança é ter uma rejeição, é não querer mais fazer aquilo ou não gostar. Isso como que acontece? Eu vou dar um exemplo para você, bem simples, de uma coisa que acontece no nosso dia a dia. Vamos supor que seu filho foi escovar o dente. Você fala, vai lá, escova o dente. Tá, o filho foi escovar o dente, não demorou nem 2 segundos e voltou para a televisão, voltou para o videogame que ele estava falando. Geralmente, como é que a gente faz? Assim, né? Fulano, você já escovou o dente tão rápido assim? Ah, não acredito, você tá querendo me fazer de boba? Pode voltar pro banheiro, vai escovar o dente de novo. Não é assim que a gente faz? Geralmente é assim que a gente faz. Mas como seria uma abordagem Kid Coach sem julgamento, sem se aborrecer, com o seu filho, para ele entender que o que a gente está pedindo é para ele escovar o dente, que é para o seu próprio bem, é para a saúde dele. Primeiramente, a gente vai falar sobre o que a gente observou. Claramente, simples assim. Filho, eu observei que você escovou o dente muito rápido. Aí depois vem a pergunta poderosa que vai fazer com que ele pense sobre a ação dele. Filho, você acredita que foi suficiente a sua escovação para que seus dentes fiquem realmente limpos? Toda vez que a gente faz com que a criança pense na ação dela, reflita sobre o que ela fez, ela vai acabar tomando uma nova atitude, uma nova ação. Como vocês podem perceber, a atitude de não julgar começa dentro da gente. É muito normal, é muito comum a gente julgar. A gente faz isso o tempo todo, é do ser humano. Mas quando a gente não coloca o nosso julgamento na nossa fala, a gente consegue um retorno muito melhor, muito mais tranquilo. Por isso que eu vou falando que a mudança começa na gente. Se você começar a perceber o seu julgamento e você começar a não julgar, você pensar sobre isso, você vai estar o tempo todo imaginando, pensando, refletindo sobre a sua ação e você vai começar a ter uma mudança na hora de falar. Você, professor, por exemplo, está notando que o aluno não para quieto, o tempo todo levanta, sai, levanta, senta de novo, não copia, não está fazendo a tarefa que tem que fazer. Geralmente a gente faz como? Fulano, senta, ó, vai ficar copiando depois da hora do recreio, hein? Não é assim que a gente faz? É assim. Mas como seria uma abordagem Kid Coach? Fulaninho, tô notando que você não consegue ficar sentado. O que você tem que fazer para copiar a sua tarefa, fazer tudo que a gente tem que fazer até da hora do recreio? Isso vai fazer com que ele pense na ação dele. O método Kid Coach é assim, gente. A gente começa a fazer com que a criança reflita sobre as suas atitudes. A gente começa a fazer com que a criança tenha novas atitudes sobre o que ela está fazendo para que ela melhore. É simples. O ser humano, a criança, ela nunca está pronta. Ela está em construção. E se a gente puder facilitar essa construção, fazer com que ela pense sobre as suas ações, fazer com que ela tenha novas ações sobre o seu comportamento, fazer com que ela pense sobre os seus sentimentos, a gente vai estar criando, a gente vai estar capacitando essa criança de uma forma muito mais rápida, muito mais eficiente, de uma forma com que ela vai aprender a lidar com as suas situações do dia a dia. Fez sentido tudo isso que eu falei para você? Então começa a partir de agora. Observa a atitude, a ação. Fala o que você observou e depois vem com uma pergunta poderosa, uma pergunta que vai fazer com que o seu filho, o seu aluno, vá pensar sobre aquela ação que ele fez e ele com certeza vai tomar uma nova atitude, uma nova ação. Se você quiser mais alguma informação, se você quiser tirar dúvidas, se você está aí precisando de alguém, de uma pessoa que vá facilitar essas ações Kids Coach, entre em contato comigo e eu com certeza tenho como te ajudar, tenho como facilitar e como fazer com que você se torne um coach do seu filho, do seu aluno.